Empresário deveria ganhar certidão de quitação para poder começar a empreender. Olha que louco isso, que é bem verdade, né? Veja, uma coisa que nós advogados devemos ter em mente na hora que a gente vai constituir o sistema de holding familiar é o quanto aquilo ali vai ser importante para o cliente também para proteger o patrimônio dele. Muitos dos nossos clientes chegam até nós buscando a holding familiar para evitar o inventário. E, de fato, é uma ferramenta poderosíssima. Alguns clientes chegam a nós com o objetivo de pagar menos impostos sobre a locação. E também é válido. Agora, esses dois objetivos do cliente, eles acabam sendo muito mais empregados, tanto buscado pelo cliente como empregados por nós nas nossas propagandas, nossa divulgação de serviço, porque eles geram para o cliente um benefício econômico imediato. Ele gera para o cliente uma redução de pagamento de imposto. E no caso da locação, ele gera para o cliente até maior receita com a locação. Ele passa a ganhar mais. Não é economizar, ele passa a ganhar mais. Quando a gente fala de proteger o patrimônio, a gente fala de um risco que ele é um risco, é aquela história do, é arriscado, mas, sei lá, eu vou fazer direitinho, não vai acontecer comigo. Cara, ninguém tem controle do futuro. Nós vivemos num estado que a insegurança é a regra. E não só o Estado, gente. Olha o que o mundo acabou de passar, uma pandemia. Imagina, tudo fechado, loucura. Então, empreender, por natureza, é uma situação de risco. E esse risco, no Brasil, ele é aumentado, por quê? Porque o empresário, ele paga com o próprio patrimônio anterior àquilo que ele adquiriu com a formação da empresa. Não só o empresário, o produtor rural, né, o profissional liberal, por exemplo, o médico, um engenheiro, até o advogado. Então, veja, e eu não estou falando só, por exemplo, do médico ter uma causa trabalhista no consultório dele. Eu estou falando da possibilidade desse cara ter, sei lá, ter algum revés aí em relação a paciente, alguma coisa assim, ele pode pagar caro com o patrimônio dele, e não é com o patrimônio que ele constituiu ao longo da vida, ao longo daquele exercício profissional, daquela atividade econômica. Ele paga com o patrimônio que ele já tinha antes. Isso para mim é completamente louco. É completamente louco você pensar que alguém, por exemplo, eu sou funcionário de uma empresa e tenho um bom salário, estou trabalhando, sol a sol, trabalhando, e recebo e vou juntando, vou lá e compro uma casa. Compro uma casa em Búzios, uma casa de praia. Beleza? E comprei essa casa. Legal, é minha, fechou, tá quitada. Eu não devo nada a ninguém. Para mim, na minha cabeça, não é razoável. Se amanhã ou depois eu peço demissão dessa empresa e sei lá, inclusive vou morar em Búzios, vou viver em Búzios e tudo, e vou montar um posto de gasolina. Aí monto um posto de gasolina em Búzios. Esse posto de gasolina montado 10 anos depois que eu adquiri a casa. Aí esse posto de gasolina, eu tô trabalhando com ele outros 10 anos. Nisso eu já sou dono da casa há 20 anos. Não devo nada a ninguém. Todos os meus impostos no posto de gasolina estão pagos. Tá tudo pago, funcionário pago, tudo pago. Aí um belo dia, sei lá, vem crise do petróleo. Não tô falando de pandemia, vem crise do petróleo. E aí um monte de posto de gasolina quebra. Aí eu começo a ter dívida, não consigo pagar e quebra o posto de gasolina. Cara, não faz sentido que a minha casa, que eu comprei lá atrás, quando estava tudo pago, depois daquilo tudo pago, o posto de gasolina, aquela atividade empresária não me ajudou em nada a adquirir aquela casa. Aquela casa não foi obtida porque eu deixei de pagar impostos e ao invés de ganhar R$100, ganhei 120 porque não paguei imposto, ou ganhei 130 porque além de não pagar imposto, eu também não paguei direitos trabalhistas. Não, ela foi adquirida com o que eu tinha antes. É surreal pensar que essa casa deveria satisfazer uma dívida tributária, uma dívida trabalhista. É surreal, é abjeto, é nojento isso no nosso ordenamento.
É nojento, é péssimo. É péssimo no país você empreender. Por isso que eu digo que o empresário, para ele começar a empreender, ele deveria receber uma espécie de certidão de quitação. Mas infelizmente o Brasil não tem isso. Ele deveria receber, ó, você não deve nada. Então você não deve nada. Se você não deve nada, tudo daqui para trás está quitado. Deveria ser assim, mas infelizmente não é. Olha isso, o cara que mais paga a saúde do país, o cara que mais paga a iluminação pública do país, o cara que mais paga a polícia do país, o cara que mais paga o exército, o cara que mais paga os parlamentares, os juízes, o cara que mais paga, que é a empresa, ele é o que mais sofre nessa violência. Então, esse ambiente inóspito que tem para o empresário, por outro lado, e aí lembre-se que o meu papo aqui não é com o empresário, meu papo aqui é com você, advogado. Então veja, essa grande dor do empresário, ela tem que ligar um sinal de alerta para você, advogado. Por que ela tem que despertar um sinal de alerta? Porque o advogado tem a péssima mania de achar que ele deve ser especialista numa área da faculdade. Caraca, tá errado! Tá errado, você não tem que ser especialista em direito empresarial. Aliás, se você atua no direito, atua advogando para a empresa, quem advoga para a empresa, como eu já advoguei muito, tinha muita advocacia de partido para a empresa, o que a gente menos exerce é direito empresarial, quem tem advocacia de partido de empresa. É direito trabalhista, é previdenciário, é tributário, até o divórcio do filho do dono você tem que fazer, meu amigo. Então, veja, você, quando pensa em se especializar, quer se especializar numa área da faculdade, isso é um equívoco. Total. Tem que focar em resolver um problema do povo, um problema da sociedade, um problema de algum nicho da sociedade. E olha isso. Essa é uma possibilidade incrível para o advogado. Resolver um problema da sociedade. Através de quê? Através da holding familiar, porque através da holding familiar o cara consegue organizar o patrimônio dessa família de maneira que o cara possa exercer a atividade dele como empresário numa boa, tendo o patrimônio dele todo alocado numa instituição que é uma instituição da família e não da pessoa física, aquela que está vinculada ao negócio ou em alguns casos, o que a gente faz, inclusive, é criar uma instituição da família e, em paralelo, criar uma instituição gestora de negócios. E isso é lindo. Por quê? Porque você afasta completamente os riscos daquela atividade econômica, desse patrimônio que você construiu ao longo da vida. E mais ainda, enquanto você for formando patrimônio, tudo estiver quitado, independente do Estado não te dar essa quitação, enquanto tudo estiver quitado, você vai só botando lá dentro da outra caixinha, botando lá dentro da outra caixinha, botando lá dentro da outra caixinha. Se um dia isso aqui quebrar, aquele pedaço que você está exercendo a atividade econômica quebrar, bingo, o restante está a salvo. E literalmente a salvo, porque feito da forma adequada, feita da forma correta, feita com todas as precauções e, sinceramente, feito por alguém do time Holding Brasil, você pode ter certeza que o negócio vai ser feito redondo e não vai ter nenhum tipo de risco para o cliente. Então, advogado, foca nisso. Tem que pensar em resolver um problema da sociedade, um problema que algum nicho da sociedade tenha e não uma área da faculdade. Isso é um grande caminho para a advocacia.